Jackson Jacques, seja bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Que alegria! Um abração, Iago. Coisa boa a gente estar junto, cara. Bom, a alegria é toda minha. Brother, você é um nome famoso aí na interwebs acerca da luta por uma masculinidade bíblica. É o que dizem, né? Não sei. Cara, então mas a gente tá aí. Então me diz, a gente tem que dar o gritinho da masculinidade? Você viu isso aí? Cara, eu vi. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi aquilo ali e eu não consegui rir daquilo, sabe? Porque eu até fiz um comentário dizendo que aquilo ali fica na cara que o não cristão, a queda é perceptível para o não cristão. O não cristão, ele nota a queda. Então, aqueles homens ali, eles entenderam que tem algo de errado. Só que a forma como se responde à queda, tu vê que falta Cristo, né? Então, é complicado, cara. Eu fiquei triste vendo aquilo ali. Eu imagino. Os homens entendem que a masculinidade está em falta de alguma forma. Exato. Não fazem a menor ideia de como arrumar. Exato. Iago, me diz uma coisa, antes de a gente entrar no tema, o que tu tá fazendo para emagrecer? Fui no nutricionista, cara. Fui no nutricionista e tô fechando a boca. É isso. Tô comendo direito. Tá muito mais magro, cara. Obrigado. Parabéns. Quase 10 quilos. Cara, dá pra notar. Legal, tá bem mais magro mesmo. Não, cara. Eu tava... Cara, eu destruí o meu interior no nível físico. Sério? Sério? Não. Tô com esofagite aí, elevadíssima, gastrite terrível, duodenite, tá tudo destruído aqui no meu estômago e no meu esôfago. Aí eu disse, não, eu preciso mudar de vida. Aí eu fui no médico. Foi mais legal, tu tá bem. Não, e uma coisa pro pessoal que tá chegando agora, a galerinha mais nova aí, o Iago e eu somos os caras que, basicamente, a gente capinou o YouTube lá no começo, né? Lembra o vlog do Iago? A gente era tudo mato. Os primeiros canais cristãos foram nossos. Os primeiros canais cristãos foram nossos, cara. Te lembra? E a gente muito louco. Te lembra, Iago? Lembro, cara. Não, você com o taco de beisebol era maravilhoso, cara. Era louco. Não, e você bem mais magro. Você tinha uma pinta assim de cara bombado que malhava, sei lá. Tem que voltar. Não, cara, você, com todo respeito aí, sem querer nada, mas você deu uma multiplicada, viu? Com certeza. Eu dobrei de peso depois que eu casei. Depois que eu plantei a Vintage, praticamente. Cara, dobrou. Nossa. Dobrei, entendeu? E eu perco peso e ganho de novo. Eu tô parecendo uma sanfona, cara. Se apertar, sai som. Nossa, não, cara, mas você tá parecendo um Palio 2006, cara. Você tá grande, brother. Tá grande. Eu teria medo de botar desse na rua assim e tal, com esse porte aí. Mas essa barba branca aqui, pra dar um ar mais Papai Noel, mais bonachão aí pra galera. Não. E, cara, eu vou começar perguntando sobre o Cavalo Branco 2.0. O que é isso? Eu sei de onde vem o nome. Eu sei que Cavalo Branco vem do White Horse Inn, se eu estiver correto. Né? Vem do lugar ali eu ia dizer baderna, ó. Qual é o nome, meu Deus do céu? Taverna, isso. Da taverna onde Martim Lutero e seus amigos bebiam cerveja e falavam atrocidades contra o papado. Né? Coisa boa falar contra o papado. Aí. Aí você trouxe isso aí. Como é que é isso? Não, então, o que acontece? 2012 eu comecei a me reunir com alguns irmãos aqui e eles me chamaram, eu era de uma igreja e, cara, eles vinham de uma igreja onde, literalmente, o pastor tinha abusado sexualmente de 3 ou 4 irmãs. Nossa senhora. E, cara, e assim, ó, esse pastor, pra tu ter uma noção, ele falava grego, hebraico, latim, alemão. Ele era um homem culto, não era uma... Ele tinha programa de TV. Eu vi ele citar textos da Bíblia de cor, assim, 2 capítulos de cor. Ele é um homem muito instruído. Só que ele... Eu não sei, cara, era um homem ímpio, ele estuprou. E ele estuprou, Iago, uma coisa muito louca, que ele estuprou 3 ou 4 mulheres, e eram mulheres com um nível superior. Tipo, eram mulheres que cederam porque acreditavam que ele era o homem de Deus e deveriam dormir com ele. E, cara, pra tu ver que a dominação religiosa, ela não ocorre apenas com gente
sem instrução. E ela leva um tempo. Então, aconteceu que a igreja ficou do lado dele diante das acusações, e depois de um tempo, viu-se que as acusações eram verdadeiras, a igreja se debandou. Ele pegou o dinheiro, foi para os Estados Unidos, largou a mulher, e aquele rebanho estava descuidado, desesperado, e eles entraram em contato comigo, a gente era amigo, para eu começar a pregar numas reuniões de segunda-feira. Isso era outubro de 2012. Eu ia com a minha esposa, a gente já estava casado há 7 anos, casei em 2005, e Jackson, começamos... só uma coisinha. A sua barba tá batendo no microfone, tá com um ruídozinho. Só deixar Melhorou um pouco aí? mais separado. Melhora. Só Melhorou? cuidar para não ficar arrastando. Tá, deixa eu tirar aqui meu roupão. Porque aqui em Não, Porto mas Alegre é o microfone que tá batendo, não é? É Tá. o microfone batendo na barba. A barba de respeito, né, cara? Ah, não. Eu não tenho barba de respeito. Minha barba é rala. Tem sim, meu. Tua barba é do Lincoln. Mas não é opção, é porque não cresce direito a bochecha. Não, mas tá legal, mas tá legal. Então, Continua aí, por favor. voltando. Então, o que aconteceu, cara? Literalmente, nós começamos umas reuniões e eu comecei a pregar o evangelho, cara. E era aquele momento gostoso do início da fé reformada, sabe? Que todos nós tinha, sabe? Era uma coisa gostosa, retorno ao evangelho. Então, abri a Bíblia diante deles. E eu comecei a confrontar. Isso foi em 2012, fazem 8 anos. Tá? Outubro de 2012. Então, eu me lembro, cara, que eu comecei a confrontar os pecados deles. E foi crescendo a reunião de um tal ponto, a gente se reunia num local de festa de condomínio. Eu sempre me esqueço, cara. Salão de condomínio. Só que não podia. Reunião religiosa, ele não podia. E daí começou a lotar, nós passamos a ter muita gente por reunião. E pensamos assim, eu tentei despachar eles para outras igrejas. E pensamos, no último momento, eles não queriam ir. Pensamos, vamos começar uma igreja. Foi assim que nasceu a Vintage. Aconteceu que, começando a Vintage, eu vi já nos primeiros... A Vintage ela foi inaugurada, plantada oficialmente no dia 19 de maio de 2013. Ou seja, uns 6 meses depois. Eu notei que eu não conseguiria seguir na plantação sendo um único pastor. Não ia ter como. A pluralidade de presbíteros foi apresentada para mim não de forma teológica, mas de forma empírica, prática. Eu notei, eu não tenho como pastorear esse povo sozinho. E por ver aquilo que aquele pastor fez, ele sabia muito mais do que eu. Até hoje ele sabe mais teologia que eu. Ele sabe muito. Eu pensei assim, cara, se esse cara caiu, por que eu não posso cair também? Então, eu peguei e estava lendo o livro do Driscoll, lendo o livro do Driscoll e o livro do Mike McKillen. Foram os 2 livros que me impulsionaram para Cavalo Branco. O livro do Driscoll, Confissões de um Pastor da Reformição, e o do Mike McKillen, Plantar Igreja para os Fracos. Eu comecei a fazer uma reunião porque eu queria os melhores homens do pastorado. A ideia é essa. E isso aqui não é eu estou contando a história de forma romântica. Não, é exatamente assim. Eu li o livro, a minha esposa leu, ela sublinhou tudo que eu estava falhando e ela disse, lê de novo o livro, as partes que eu sublinhei. E ali uma das partes que ela sublinhou era que eu precisava de pastores. A reunião da Cavalo Branco, ela nasceu eu falando de masculinidade porque eu queria os pastores, eu queria os melhores caras. E eu consegui esses caras. Só que a reunião deu tanto, a confraria deu tanto resultado que a gente seguiu. Mas a ideia principal, o meu falar para os homens é que hoje em dia muitas pessoas conhecem só a parte superior do meu trabalho. Aí o Jack fala para homens. Falo, mas tem um porquê que eu falo para homens. Eu falo para homens por causa da igreja, porque eu sou um plantador de igreja. Eu plantei a Vintage, eu plantei uma igreja batista em 2008, eu pastoreei uma igreja em 2003, um ponto de pregação, quando eu tinha ali meus 20 anos. Ou seja, eu planto igreja e prego o evangelho desde os 15 anos. Então, masculinidade é um meio para um fim, e não um fim em si mesmo no meu ministério. É normal as pessoas acharem, o Jack fala sobre isso, mas o fundo, sempre quando eu estou em uma conferência, eu conto essa história que eu acabei de contar aqui, que tem um fundo, entendeu? E o trabalho da internet é um eco daquilo que ocorre, assim, de verdade no dia a dia, né? Desculpa essa introdução longa aí. Não, você pode ficar à vontade, a gente quer lhe ouvir mesmo. Cara, e a Cavalo Branco tem voltado, tem falado muito sobre os gostos de masculinidade e tal, e essas coisas caíram na internet, né? E internet é internet, né?
E muita polêmica se colocou em volta aí, tanto polêmicas envolvendo o pessoal mais feminista ou feministo, acerca dos seus métodos, quanto até da galera mais conservadora mesmo, assim, da galera que seria seus amigos, né? Que estaria É. próximo, mas que de alguma forma se assusta com sua metodologia, digamos, um pouco mais agressiva, né? Se você já ouviu alguma pregação do Cavalo Branco, já viu algum vídeo aí do Jackson Jacques, sabe que ele fala aos homens em um tom, digamos, que não é muito macio, né? Explica Não. pra gente por que esse jeito de fazer. Então, cara, na verdade, assim, só se Deus abrisse meu peito para vocês verem como é de verdade que eu vou falar. E isso não é um personagem. Na verdade, todas as vezes que eu não falei desse jeito foi um personagem. Todas as vezes que eu falei de uma forma que, pô, eu tenho vi o Iago pregando, eu queria ter essa postura. Pô, vi o fulano pregando, eu queria ter essa postura. Não era eu, nunca fui eu. Eu disse pro pastor Rômulo Monteiro, né, até um abraço para ele aí, pessoal do Nordeste, são uma bênção no Brasil. E eu disse para ele o seguinte, o cinturão teológico brasileiro é nordestino, né? O do americano é no sul. O cinturão teológico brasileiro é no Nordeste, né? Vocês são uma bênção. Então, cara, eu disse pro pastor Rômulo o seguinte, eu sou um Amós. Eu sou um Amós, cara. Eu sou um boiadeiro, eu sou um cara que não... Entendeu? Eu sou um cara chucro aqui do sul. E falando daquele jeito, literalmente, eu tentei falar a linguagem dos homens. Basicamente, hoje nas igrejas, um quarto da membresia é masculina, né? São 3 vezes mais mulheres do que homens. A nossa igreja, nós temos mais homens do que mulheres. Então, se nós tivéssemos metade de... tipo assim, se nós tivéssemos 2 vezes mais mulheres, ainda nós teríamos mais homens que a média. Mas nós temos mais homens na membresia do que mulheres aqui na nossa igreja. Fato é que os caras, eles ouviram e querem ouvir, eles querem entender. E, na verdade, é o seguinte, deixando bem claro para as pessoas, assim, o meu alvo não é chocar, mas eu sou muito passional, então, para mim, as coisas envolvem sentimento. É impossível responder a um cara que... Ontem, um caso que chegou a mim, chegam muitos casos, um cara que está casado com uma mulher há 20 anos, ele literalmente usou a juventude da mulher, a mulher era linda, ele casou com ela doou o corpo, doou a vida para ele, e depois de 20 anos casados na igreja, ele diz que não a ama mais e tem muitas coisas para viver e quer viver os seus sonhos. Cara, para mim é muito difícil, entendeu? Eu venho de um lar onde meu pai abandonou minha mãe, e eu vi minha mãe apanhando, Iago. Eu vi ela apanhando, meu padrasto... Minha mãe tem literalmente 1,50 m. E o meu padrasto tinha 1,80 m e poucos. Eu me lembro um dos casos que ele chutou a canela da minha mãe e o estouro foi alto. Eu tinha 12 anos de idade, não tinha porte físico para defender ela. Então eu cresci num lar de muito abuso contra a mulher. E eu dizia desde pequeno que a minha casa seria diferente, comigo seria diferente. Enfim, cara, o meu trabalho com os homens é porque eu creio que os homens são a base da igreja, a base da sociedade, e os homens precisam ter encontro com Jesus, e isso faz toda a diferença na vida deles. O meu método, cara, a minha forma de falar, eu procuro ser honesto, falar o que todo mundo pensa, mas ninguém fala, né? E deixando claro aqui, até não é fazendo defesa minha, mas pessoas dizem assim, o Jack fala palavrão. Eu não falo nenhum palavrão, nenhum. O máximo que eu vou falar às vezes é uma palavra chula, mas nenhuma palavra chula com conotação sexual, entendeu? Isso eu não falo, né? Mas eu falo, assim, o português das ruas que todos os homens falam, pastores falam quando estão entre eles, entende? Ou seja, é basicamente isso. Só que acabou que eu acabei sendo mal visto por conservadores, por gente que eu gostava, pessoas que eu admirava, apesar de ter esse jeito truculento, eu tenho um coração bem molenga, até demais, até. Então, eu acabei sendo abandonado por amigos, por gente que, não sei, mas Deus sabe, cara, meu trabalho, eu não quero ficar provando o trabalho pelo trabalho, porque o trabalho tem que ser provado pela Bíblia, né? Mas Deus sabe, eu acredito que a gente está tendo bons frutos disso, muitos bons frutos. Cara, pois me conta um pouco desses frutos aí. Você tem falado a homens, tem dado pancada com relação à masculinidade, à família, a cuidado no lar, né? Quais são os frutos que você tem visto desse trabalho?
Cara, eu tenho visto homens parecidos com Jesus. Eu tenho visto homens que estão abandonando a pornografia, estão começando a trabalhar, estão virando gente, estão amando Jesus, estão fazendo culto nos seus lares, estão orando com as suas esposas, estão... Enfim, eu tenho tentado colocar na prática Efésios 5:25, que para mim é o lema do meu ministério. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Tem grupos aí de masculinidade que começaram me ouvindo e enlouqueceram, caras que tu conhece muito bem. Eu não vou citar o nome deles aqui, mas até tem caras que ouvem esses caras e me criticaram esses dias na internet. E o cara disse assim, o Jack diz que o homem é aquele que se responsabiliza e se sacrifica. Eu não concordo com ele. Eu fiquei feliz porque esse cara entendeu, pelo menos. Ele disse, eu ouvi todas as palestras do Jackson e ele resume masculinidade em responsabilidade e sacrifício. E é verdade, cara. Essas são, para mim, são as duas marcas do homem. O homem não é o que peida mais fedorento, que gosta mais longe, que arrota mais alto. O homem é aquele que se responsabiliza e se sacrifica. Eu uso os elementos da cultura como um anzol, mas eu não fico neles. Então tu vai ver eu fazer um post, botar um negócio do Stallone, botar... Mas isso é só quem tem paciência para analisar o contexto vai ver. Eu tô dando um curso na internet, Thiago. Não é propaganda, tá? Mas é só para ter uma noção. Pode fazer. Eu sei que tu também tem um curso. O curso que eu tô dando na internet, eu tô há muito tempo querendo fazer, e um irmão aqui da igreja trabalha com marketing digital. Ele disse, ô Jack, vamos fazer um curso. E eu não queria requentar as palestras da Cavalo Branco e vender pra galera. Porque as palestras eu dei de graça, entendeu? Eu tava me achando, eu ia ir por esse caminho, mas eu tava... mas aí é errado. Deus não se agrada disso. O que eu fiz, cara? Eu do teu amigo aí, o Pedro Pamplona, meu brother também, sim. Eu amo a sistemática do Gruden, cara. Eu sei que tu não é tanto a tua praia. Não, mas Gruden, eu amo a sistemática do Gruden. Não. Sim. É a segunda melhor, A tua é do Erickson, a primeira, né? Adoro o Erickson. O Erickson é muito bom. Mas Gruden tá do lado, então, tá quase lá. Eu amo o Gruden. Eu larguei um vídeo do Gruden ontem, não só pelo que o Gruden fala, mas eu sei de quem vem. Eu amo a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Eu li toda a introdução dela, um calhamaço de página. Eu vi piedade nos caras. Eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por crente ensinando a Bíblia. E eu comecei um curso de teologia sistemática com aplicações para homens. Não é um curso de teologia sistemática que tu quer aprender a fundo a teologia sistemática, daí tu vai com o Iago. Mas comigo, cara, o que eu tô fazendo? Vou dar um exemplo básico aqui. Palavra de Deus. O cara vai aprender no módulo da Palavra de Deus. Eu vou falar tudo sobre a palavra de Deus é inerrante, tem autoridade, a Palavra de Deus é o que nos guia. Pô, dei todas as características da Palavra de Deus. Aí vai ter uma aula de aplicação. Então, primeira coisa, a Palavra de Deus nos ensina que Deus fala, logo o homem tem que falar. Nós somos, depois de Adão, tentados a nos calar. Então eu faço aplicações bem pastorais. O homem fala. E como que o homem fala? Em primeiro lugar, fala com autoridade. Em segundo, fala com verdade. Em terceiro, se Deus é inerrante, o homem não é. Logo, o homem pede perdão. Eu fui pegando as doutrinas bíblicas e eu fui aplicando para os homens. Quem tem boa vontade vai ver que o meu trabalho na internet, quem vê a fundo, quem entende de teologia, vai ver que ele é um trabalho teológico. Só que a casca, tipo assim, por exemplo, Iago, tu botou 2 dedos de teologia. Se eu falar a palavra teologia já de começo, muita gente vai... é complicado, não é para mim. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o tríplice ministério de Jesus. Rei, sacerdote, profeta. O que eu vou falar? Eu vou falar, Jesus é um amigo. Ele é um amigo poderoso, ele é um amigo verdadeiro, e ele é um amigo que intercede por nós, que nos defende. Eu estou falando do tríplice ministério de Jesus. Só que eu estou contextualizando para o povo de hoje em dia, entendeu? Então, às vezes, gente que vai acusando o meu trabalho, o Jack tá só gritando. Ou o cara não entende de teologia, ou ele não tem boa vontade mesmo, entendeu? O meu trabalho com os homens, se pegar as palestras e ver, aqui eu falei sobre teologia da oração, no meio vai ter muito grito, vai ter muita loucura, mas vai ver que ali, cara, tá embrenhado de teologia. Eu tô tentando falar na linguagem deles. E eu tenho visto, cara, homens... Eu vou dar um exemplo só aqui, eu tô falando demais, mas... Pode falar. Cara, olha esse caso aqui. Olha esse caso. Eu faço reuniões abertas, que é a Cavalo Branco, mas às vezes eu faço reuniões fechadas
só para os homens da nossa igreja. Me deu na telha, um ano passado, retrasado, eu fiz uma reunião no dia 31 de janeiro, último dia do primeiro mês. Reuni todos os homens e disse assim para eles: caras, hoje está encerrando o primeiro mês do ano. Eu perguntei para eles: como que tá a vida de vocês nesse primeiro mês? Eu fiz um manual de culto. Cara, 95% da nossa igreja lê a Bíblia todos os dias lê ela o ano todo, né? Toda a Bíblia no ano. Tem sido uma bênção. Mas eu perguntei para eles: como que tá a vida de vocês? Eu fui perguntando, eu botei os solteiros na frente, os casados olhando os solteiros, e eu falava assim: Maicon, diz pro João, se hoje fosse o dia dele casar, o que ele deveria fazer? E eu botei os casados a aconselhar os solteiros. E os casados começaram a chorar, meu. E eles foram falando, cada um solteiro ouvindo de um casado. Isso fechado, só a nossa igreja, só os homens da nossa igreja. Num dado momento, um dos rapazes, baixista da igreja, músico, não é pregador nem nada, a esposa dele está perdendo a visão, com 22 anos de idade. Teve que fazer um transplante, história longa, tá? E aquele dia, ele disse assim, ele tomou a palavra, ele se virou para um solteiro, e ele disse: hoje eu pedi para sair mais cedo do meu trabalho, e eu fui no médico para ver a possibilidade de doar um olho para minha mulher. E daí, quando ele disse isso, o pessoal parou, ele começou a chorar, ele disse: minha mulher está perdendo a visão, e eu não quero que ela fique cega, eu quero que ela leia a Bíblia. Mas ele falou isso chorando, cara. E ele disse assim: casar é dar os teus pedaços para tua mulher. Cara, então assim, tipo, a gente tem visto coisas, obra do espírito mesmo, sabe? Não é uma moda, pode parecer num dado momento, porque hoje tem muita gente falando disso, mas quem anda com a gente, quem acompanha de perto. E eu tenho visto, cara, Bom, ele encerrou a reunião, a gente chorando, abraçamos ele, oramos por ele. Enfim, cara, a gente tem sido abençoado, eu tenho visto homens parecidos com Jesus, confessando seus pecados, abrindo mão dos seus pecados, trabalhando, provendo para suas famílias. Tivemos agora, o ano passado, 18 grávidas. Esse ano já está todo mundo, as mulheres tudo grávidas de novo. A nossa igreja está lotada de crianças. Enfim, cara, eu notei que cuidando do homem, a mulher é cuidada. Eu notei que a nossa igreja, num primeiro momento, tu acha que ela é muito masculina. Mas, as mulheres floresceram muito. Muito, 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 muito. Eu tenho visto um grau de satisfação nas mulheres da nossa igreja que eu nunca vi na minha vida. E pode parecer que eu estou jogando confete em mim, talvez seja. Mas eu estou falando o que eu estou vendo, entendeu? É um trabalho de 7, 8 anos e eu estou vendo frutos agora muito arraigados, assim. Enfim, cara, tem sido muito bom. Que massa. Cara, muitos ministérios de masculinidade aí pela internet, né? Muita gente falando sobre o que é ser homem, o que é ser mulher de verdade também. E tem muita coisa estereotipada, né? O que é ser homem, né? Ser homem é ter o bração, né? Vigorexia é masculinidade bíblica. Você tem que... Mulher gosta de apanhar, sei lá. Tem essas maluquices aí que a gente vai vendo. Fúrias e tradições aí na vida, né? Cara, como é que tu tem interpretado esse tipo de ministérios de masculinidade e de feminilidade também, que parece muito mais vigorexia e estereotipação cultural do que algo que provém da palavra de Deus? Então, fazendo duas ponderações de dois extremos. Para mim, é um pecado tu colocar a definição de homem em algo que a Bíblia não dá. Então, é ridículo, é terrível, não compactuo. O observador mais generoso vai ver que eu não tenho nada a ver com essa galera. O observador apressado vai me confundir. Mas eu também acredito, Iago, que vai haver estereótipos não impostos, mas eles são naturais. O próprio Jordan Peterson fala que, naturalmente, países, acho que foi Escandinávia, alguns países escandinavos ali, eles fizeram pesquisas e eles notaram que mulheres optam, na sua grande maioria, por determinadas profissões. Por exemplo, há uma esmagadora maioria de mulheres sendo enfermeiras, homens sendo engenheiros. Não que não possa haver uma mulher engenheira e um homem enfermeiro. Estou dando um exemplo aqui. Então, eu não vejo... Aquele famoso documentário, o Brainwash, né, que fala sobre lavagem cerebral. Né? Um documentário que fala justamente sobre
como o paradoxo da igualdade se manifestou nesse país. Eu acho que era escandinavos mesmo, em que eles tentaram criar uma política igualitária, então colocaram homens para serem enfermeiros, mulheres para serem engenheiras, coisas assim, e quando as pessoas eram deixadas para escolher naturalmente, mulheres tendiam a relacionamentos mais humanos, homens tendiam a relacionamentos mais maquinais, assim, mais voltados para matemática e coisas assim. E há explicações até em nível biológico de por que mulheres preferem uma coisa e homens preferem outras. Fazem testes com crianças quase recém-nascidas. Bebês masculinos tendem a preferir engrenagens, enquanto bebês femininos tendem a preferir a figura humana nas decisões que tomam e tal. Isso está envolvido até com a linguagem, não é? Mulheres, isso está relacionado ao hormônio da testosterona. Bebês com homens com alta taxa de testosterona desenvolvem a linguagem mais tardiamente do que mulheres, do que bebês femininos, por causa da testosterona, que tem menos. Bebês mulheres com a taxa de testosterona mais alta demoram mais para falar, enquanto bebês homens com a taxa de testosterona mais baixa falam mais rápido. E existem outras coisas. Então, assim, existem. O estereótipo não é o termo que eu usaria, mas eu diria que existe um impulso natural, né, dos indivíduos, que não deve ser. Eu acho que a palavra que eu usaria aqui não deve ser estereotipado, mas que é um impulso natural por parte do homem e da mulher, já biologicamente falando, para determinados comportamentos. Né? Mas aí eu estou só tentando dar uma explicação maior. Não, concordo. Eu tô querendo tentar deixar aqui, porque eu acho que tá tendo dois extremos, eu acho complicado isso. Eu tento ser honesto com a minha crítica, porque se eu vejo um movimento que eu digo assim, não concordo com isso, mas eu vejo que tem verdades ali, eu procuro apontar, eu vejo verdades nisso. Então, sendo justo, assim, eu acredito que muito desses movimentos, a galera tem muita gente de coração. E tem muita gente indo pelo oba-oba, assim como foi o movimento reformado. Na verdade, tudo que fica grande vai ter fanboys. Então, é natural. Mas, assim, a Bíblia fala de um certo estereótipo, o homem e a mulher, roupas. A roupa não é algo neutro na Bíblia. Por exemplo, só um exemplo. O problema é tu colocar esses estereótipos em questões... Eu sempre brinco, né? Eu começo... Primeira vez que eu vou pregar numa igreja, falar para homens, palestrar, eu falo, eu não vim aqui falar para vocês que homem é o que coloca, tipo, 25 no supino no mínimo. Ainda que seja estranho tu contar a barra. O cara contou a barra para mim, eu brinco. Pra mim, ele é estranho, mas ele continua sendo contar homem. barra, eu não sei o que é isso. Não sei o que é contar barra. Não, tu vai fazer o supino, Iago, tu conta as anilhas, o peso. Tu botou 25 de um lado e 25 do outro. Quando tu tá com um amigo teu fazendo e ele disse, deu 25, 50 e mais 12 da barra. A barra tu não conta, entendeu? Tipo assim, é uma brincadeira. Eu digo assim, é natural. Homem não é definido pelo carro que tem. Mas é estranho tu ter um New Beetle. Mas é uma brincadeira. Homem não é definido pela música que ouve. Mas é estranho tu saber a diferença de Rihanna e Beyoncé. Entendeu? Ou seja, é uma brincadeira. Na verdade... Não, graças a Deus eu não sei. Graças a Deus eu não sei. Eu até me preocupei aqui. Eu disse, meu Deus. Cara, será que eu sei? Cara, tem umas boas, cara. Tem umas boas dessa galera aí, viu? Claro que tem. Tem, cara. Já viu Katy Perry? Tem umas boas da Katy Perry, cara? Deixa eu contar pra vocês um testemunho neopentecostal. Quem me conhece da antiga, eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu um ano e pouco atrás. Eu tava aqui no meu escritório, a minha esposa chegou e nós perdemos o primeiro bebê que a gente tentou. A minha esposa, ela tentou arrumar os hormônios dela, ela tem hipotireoidismo, tentou colocar os hormônios em ordem, então a gente demorou muito tempo para poder ela engravidar. Perdemos o primeiro bebê, sofremos, choramos, e daí eu tô aqui trabalhando, a minha esposa chegou e largou, Iago, aqui na minha mesa, um pacotinho. Eu abri o pacotinho e tava ali um sapatinho. E eu disse, tu tá grávida? E ela, tô grávida, foi uma loucura. E na hora eu disse, é uma guria. Tu tá grávida de uma guria. E ela disse, por quê? Cara, escuta isso aqui é muito neopentecostal e aconteceu comigo. Eu botei na internet, eu botei Halo. Veio uma música na minha cabeça. E tu não acredita que veio uma música da Beyoncé na minha cabeça? E eu não sei porquê, veio uma música, eu nunca ouvi essa música. Se eu ouvi com o meu subconsciente. E eu botei e ouvi a música e comecei a chorar.
E eu disse, peguei a letra da música ali, eu disse, é uma menina. Não sei porquê, cara. E deu pra ela, tu vê, né? Aí eu saio do neopentecostalismo, mas ele não sai de mim, entendeu? Parece aqueles testemunhos, aquele sinal, assim. Então, assim, Não foi aí que é? eu conheci a Beyoncé. Tá bom? Ah, Só pra dizer pra eu vocês. fui ver aqui, eu não escuto Beyoncé, não. Achei que era, eu escuto Rihanna de vez em quando. Eu vim até abrir meu Não, Spotify aqui pra descobrir. ouve essa música depois, é Halo, Vou procurar. Auréola. Ouve depois, é a música da minha Ouvirei, filha. ouvirei. Cara, então nesse sentido, se por um lado existe essa galera que diz que ser homem de verdade é vigorexia, é ir pra academia, é ser machão e tudo mais, tem essa galera de que, mas tem que a criança, homem, brincar de boneca, não tem problema, tem que dar boneca pro Exato. menino, né? Tem essas Exato. coisas assim, né? São os Tem que dois homem extremos. usar saia, qual o problema de homem usar Exato, saia? exato, perfeito, cara. Você Tu pode pegou. usar saia se você for escocês, se você for da Escócia, você pode. Exato. Se tu for o William Wallace, tu pode. Entendeu? Se tu for o Mel Gibson, tu pode. Então, cara, é complicado, velho. É complicado. Esses dois extremos, pra mim, são perigosíssimos. Porque há uma ânsia de não parecer um, tu vai cair no outro. E eu noto isso. Uma ânsia de não soar igual uma Malafaia, o cara não fala nunca contra o casamento gay. O Iago falou, Iago tá igual uma Malafaia. Numa ânsia de não ser uma coisa, o John Wesley dizia que o diabo coloca demônios nos extremos. Porque daí tu fugindo de um, tu cai no outro, né? O negócio é, cara, tentar ser bíblico, entendeu? Isso. O tempo todo sondando o coração, sondando a mente. Por que eu tô fazendo isso? Qual a razão? Deixar o confronto, aquela linha, assim, bem de aconselhamento bíblico, fazer aquelas perguntas capciosas que a gente faz para os outros, fazer pra gente, entendeu? Por que eu tô querendo fazer isso? Qual a minha intenção, sabe? Eu acho que isso é muito bom para quem trabalha com homens. Muito bom mesmo. Não há problema usar o estereótipo da cultura, desde que aquelas pessoas que te seguem sabem, não, isso aqui é um uso do Jack, é um uso do Iago. O Iago não quer matar ninguém, não quer ser o Rambo, entendeu? Não quer sair dando soco que nem o Rock em todo mundo. Não, Sim. na verdade. Entende? Enfim. Esses ministérios de masculinidade muito focados num tipo de estereótipo de o que significa ser machão, me preocupa muito porque você está meio que excluindo da sua comunidade um tipo específico de homem, né? Quer dizer que o cara que, por algum... o cara não tem um timbre de voz grave, o cara é magro, o cara é intelectual, ou talvez o cara seja sensível, o cara faz poesia, tá ligado? O cara escreve poesia, o cara é músico, o cara é artista, tá ligado? Ou o cara, sabe, às vezes o cara é criado pela mãe e tem um jeito mais delicado para se comportar. Isso torna o cara menos másculo, né? Jonathan Edwards, ele foi o único filho de várias irmãs ali. Teve que 12, 11 irmãs. Imagina que perturbação, velho. Um monte de mulher 11 irmãs. Opinando. 11 irmãs. Então, assim, cara, eu vou dar um exemplo, assim, o pessoal brinca no Brasil, tudo. Aqui tá minha bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Então o pessoal brinca, gaúcha é viada, aquela coisa toda, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha cultura. A gente toma chimarrão, tudo, o pessoal é tudo metido, tem uma casca braba. Iago, eu te aconselho depois, eu posso te mandar uma ou duas músicas, tu prestar atenção na poesia da música gaúcha. Então, quando morreu o Nico Fagundes, que é um poeta nosso aqui, o Tarcísio Meira, filho do ator, ele é casado com a filha do Nico Fagundes, que é um poeta nosso aqui do Rio Grande do Sul. Ele disse, é uma pena o Brasil não conhecer a história da poesia gaúcha. Ela é muito rica. Então, tu vai ouvir música gaudéria, música do Rio Grande do Sul, o gaúcho que está, ao mesmo tempo, pegando um boi debaixo da chuva, um trabalho muito braçal, muito bruto, ele faz poesia com isso. Ele narra a chuva de um jeito, ele chama Deus de o patrão velho. E ele vai notando, ele conta que a história dele é uma história que um patrão velho deu para ele viver no campo, no pago gaúcho. Eu aprendi aqui na minha cultura que o homem pode ser viril e intelectual ao mesmo tempo. A intelectualidade, ela favorece a virilidade. Segunda coisa, Davi era um homem que a espada se apegava na mão dele de tanto sangue e ele era um poeta. Outra coisa, o Douglas Wilson, no seu livro Futuros Homens, ele tem um capítulo e ele fala exatamente sobre isso, que a intelectualidade é fundamental para o homem.
Provérbios foi escrito para garotos. O capítulo 1 ao 9 é filho meu, me ouve. Ou seja, o cara que não tem apreço pelos estudos. Masculinidade é isso aqui, ó. Olha ó, os livros. Tu tem bem mais livro que eu aí. O cara diz que é macho, diz que é machão, não lê. Não é macho porcaria nenhuma, entendeu? Não mostra o tamanho dos teus bíceps para mim. Me mostra o tamanho da tua biblioteca. Entende? Isso é muito importante. Então, assim, quer ser homem? Leia. Quer ser homem? Estuda. Quer ser homem? Faz o curso de grego com o Iago aí. E se for pela minha indicação, avisa lá, faz a minha moral com ele aí. Enfim, cara. Vim pelo Jack. Na nossa igreja tem um dos pastores que ele tem a voz tão fina que eu apelidei ele de Twitter, entendeu? Não pode fazer piada quando eu tô bebendo água, tá ligado? É perigoso. Tá bom. Teclado aqui. Então, assim, tipo, ele tem a voz fina, cara, entendeu? Ele tem a voz fina, ele tem a voz fininha, ele não é um cara, ele calça 36. Ele tem um pezinho pequeno, cara. Cara, e ele é um dos pastores da igreja. E ele é brutal, velho. Tipo, ele é pastorzão, ele pastoreia meu coração. Ele pastoreia a mulher dele, ele tá cuidando da mulher, ele tem 2 filhos. Ele é mais novo que eu. É uma benção esse cara, meu. E o que adianta? Ele tem a voz fina, ele tem o pé pequeno, ele não tem o bíceps grande. Mas, cara, ele é homem, cara. Ele é homem, entendeu? Na verdade, cara, esses caras aí que resumem masculinidade nisso, a maioria deles é tudo com Bilal pequeno, Iago. Eu não sei se eu podia falar isso aqui. Estão tentando compensar alguma coisa, é isso? Eu falei alto, escapou? Escapou, cara, escapou. Eu vou deixar. Desculpa, perdão. Esse é um canal de família. Esse é um canal de família. Tá bom, desculpa, gente. Desculpa, perdão. Mas, cara, eu vou usar isso como um conceito, como uma metonímia, né? Cara, muitos desses caras, eles estão tentando compensar alguma coisa, cara. A impressão que eu tenho é que é falta de se auto-perceber homem mesmo. Esse esforço exagerado em um estereótipo cultural de masculinidade, parece que ela precisa se valer, se validar constantemente num tipo de masculinidade que é muito boba. Por isso que eu fico, tu quer me deixar irritado? Tu quer me deixar irritado e o cara chegar pra mim assim, um homem pode chorar, um homem pode ler, Jack. Cara, o cara tá falando o que eu falo. Só que eu fico assim, cara, é muito injusto quando o cara me manda, eu recebo os textos assim, pô, dá uma olhada aí, ou me marcam no texto, talvez o Jackson aprende. Eu digo, cara, eu tô falando isso, cara. Eu não tô no time desses caras. Me ouve com carinho que tu vai ver que eu tô falando isso. O Paul Washer dizia muito isso, deixa eu só entrar isso no meio. Fala. O Paul Washer dizia que uma das coisas que mais chateava ele é que os sermões que tinham mais visualizações eram os sermões em que ele estava sendo duro. Ele dizia assim, eu prego 9 sermões mansos, amorosos, tranquilos, sobre família, masculinidade, amor a Deus, relacionamento. Aí o sermão que é pancada é o único que o pessoal tá vendo. E todo mundo acha que o Paul Washer é pancada, em cima de pancada, sem parar. Como tu diz, né? Tu sempre diz assim, a internet gosta do fuá mesmo, né? A internet gosta disso. A galera, então, assim, cara, vou dar um exemplo, assim. Eu preguei um texto que é o patriarcado é o modelo correto da masculinidade. O pessoal foi assim, vou falar sobre patriarcado. Aí eu falei, meu patriarca preferido é Jacó. Respeito quem ama Abraão, quem ama Isaac. O meu preferido é Jacó. Jacó tá morrendo. Primeiro que Jacó chora, entendeu? É um homem intenso, é um homem que quando tá com medo, é corajoso, não que nem esse estereótipo de Esaú. Ele é corajoso, ele trabalha, ele ama uma mulher, e eu coloquei lá, cara, tipo assim, o homem, um patriarca, ele é um homem, em primeiro lugar, apegado ao seu Deus, em segundo, apegado à sua esposa. Falei do amor dele pela esposa dele, falei do amor dele pelos filhos. Patriarca é aquele que chora. Daí tu pensa assim, o velho Jacó é um velho bonachão que chora. Aí antes de morrer, ele chama José e diz assim, a tua herança vai ser esse monte tal, que eu ganhei numa guerra assim. Aí tu pensa, cara, o cara ganhou um monte numa guerra, pegou espada, lutou. A Bíblia nem narra qual guerra foi essa. Ou seja, um patriarca é um homem que ele é duro quando a existência exige dele, e ele é extremamente soft diante de coisas que exigem isso dele. Ou seja, ele chora
Quando ele recebe os seus irmãos, ele urra, ele abraça os seus irmãos, ele tem vida, ele tem tutano, e é um patriarca, meu. Ou seja, eu sempre digo assim, ó, eu falo para os homens aqui da Vintage, eu digo assim, o natural é os caras achar que eu estou dizendo isso, isso, isso. Eu também estou dizendo isso, mas eu não estou dizendo apenas isso. Isso sozinho é diabólico. Isso sozinho é demoníaco. Então, o coração do homem, por exemplo, eu fiz uma live hoje de manhã falando exatamente sobre isso. O homem precisa ser devotado à sua esposa. O homem precisa ter o coração devotado, inclinado. Assim como é inclinado para Deus, nós temos que ter nosso coração inclinado para nossa esposa. Esses caras não fazem isso, cara. Essa galera que vê só desse lado, tipo, vê a mulher como um objeto. Eu digo assim, cara, eu vou aconselhar um casal, o cara bruto, ignorante. Aí eu minha esposa, conversando, eu pergunto, já teve orgasmo, minha irmã? E ela diz assim, não sei. Aí eu digo, não teve. Não teve. Se não sabe... Meu Deus, eu tenho que aprender sobre aconselhamento de casais com vocês. E essa é uma pergunta que eu nunca faria. Não, claro, eu não falo essa pergunta de começo, né? Mas isso fala muito de quem é o homem, entendeu? Isso fala muito de quem é o homem. O homem é um homem egoísta. É um homem que só pensa nele. É um homem truculento. É um homem que, literalmente, Ô, Iago, tu toma pancada... Esposa, né? Exato. Iago, tu toma pancada há anos na internet. A gente precisa ficar firme diante... Nosso nome tá na boca das pessoas. As pessoas... o Iago é isso. Então, assim, tu tem que ser firme. Mas isso tu não pode transportar para dentro da tua casa, entendeu? É um exercício diário, não é fácil, né? Sim. Mas a galera pergunta, a galera manda na caixinha de perguntas da minha esposa, no Instagram, diz, como é que você lida com as polêmicas do Iago? Ela diz, eu não sei, a gente não fica sabendo, eu não fico nem sabendo. Ela diz assim que não é um tema de assunto na nossa mesa. A gente não fica conversando sobre internet, sobre essas coisas. A gente tem uma vida para viver. Né? A galera acha que isso aqui é quem nós somos, né? Quando é só uma parte da casca do negócio. Cara, que legal. Jack, você fala muito de pornografia, cara, com relação a homens da igreja. Eu tenho uma expressão que você usa que eu achei maravilhosa. Você não precisa fazer o gesto aqui, que o pessoal vai mentalizar, que é a famosa mão de Playmobil, né? Eu achei maravilhoso, Incorporei no meu vocabulário a mão de Playmobil, certo? Cara, como é que tem sido como é que tu tem interpretado essa questão da pornografia na igreja? Então, cara... Você acha que tem muito, é uma coisa que é vencida? Você acha que é uma coisa... Sim, eu acredito que... Vou dar uma pesquisa para vocês. Eu li muito sobre pornografia, muito. E também aconselhei muitos caras sobre isso. Eu acredito que eu tenho um pouquinho para falar. Falaria sobre horas sobre esse assunto. Bom, fez uma pesquisa no site Desiring God, do Sam Piper, né? E perguntaram... Sam Piper é ótimo. Sam Piper. Perguntaram ali... A pesquisa era para os homens. Você consumiu pornografia na última semana? 52% dos homens disseram que sim. Nossa. Cara, quando eu fiquei sabendo dessa pesquisa, eu fiquei apavorado. E eu noto aonde eu tenho ido em muitos estados. Eu estava agora para pregar em Boston, nos Estados Unidos, mas com a pandemia fechou tudo. Eu ia falar num evento de homens lá, para brasileiros. Eu cheguei a uma conclusão, e isso aqui é louco. As nossas igrejas, Iago, estão lotadas de tarados. Estão lotadas de tarados que aprenderam a maquiar o rosto de Deus. Então, quando eu falo com um pentecostal, eu falo numa linguagem com ele pentecostal. Quando eu falo com o Iago, eu cito Spurgeon, eu cito o Calvino. Eles aprenderam a falar o que a gente quer ouvir, mas cara, a pornografia, eu vou usar um termo aqui forte, ela é praticamente onipresente. Ela está em todos os lugares. E nós temos, cara, muita gente, e até no ministério, envolvida até o tutano com isso, cara. Eu tô dizendo aqui, quem tá dizendo é um cara que eu tive a tristeza de excomungar um membro aqui da igreja. A gente pratica disciplina, excomunhão, e talvez isso não tem hoje em dia, né? Mas a gente está acreditando na restauração desse irmão por questões envolvendo pornografia. Não é que não há perdão, não é isso. Mas tu tem que ver frutos de arrependimento.
Então, quando tu aconselha uma pessoa, um rapaz, 300 vezes sobre isso, quando tu vê o nível, a pornografia, a questão do escalonamento, né? A pedofilia, a zoofilia, a necrofilia, tudo está emanando da pornografia hardcore, que é a que está sendo difundida hoje em dia. Na minha época, pornografia, quando eu era guri, era tu pegar uma revista do teu tio escondido. Então, eu sou uma geração, não uma geração, mas eu sou alguns anos mais velho que tu, Iago. Então, eu não nasci na internet. Então, a minha juventude, tu tinha que vencer a barreira de alugar um VHS pornô. E, cara, quem fazia isso? Ninguém fazia isso. Então, tu não tinha celular. Então, eu tive pouquíssimo contato com pornografia. E isso já me fez um efeito muito ruim. Muito ruim. Eu literalmente, eu me lembro uma vez que o meu pai me deu a coleção de revista Playboy dele. E eu me lembro que uma vez eu tava olhando as revistas e eu senti uma vergonha. Eu não era crente, cara. Eu senti uma vergonha da existência, de estar olhando aquilo. Porque as pessoas riam de ti. Quem vai ver Friends vai ver que eles usam pornô, eles veem pornô, mas eles falam mal. Nós precisamos desligar o pornô. Tá fazendo mal pra gente. Tem até um episódio que eles começam a imaginar coisas dos filmes pornô, porque o Chandler pegou um canal pornô sem querer e não queria desligar para não perder a conexão. E eles estavam imaginando, daí tem um final do episódio, o Joey diz, nós precisamos desligar o pornô. Ou seja, o pornô não era algo bom, as pessoas faziam isso escondido, né? Hoje em dia a pornografia se tornou onipresente por causa da banda larga, dos tablets, dos celulares. Então, eu quebrei o celular de um cara aqui na igreja. Eu tô fazendo uma coisa que o Mesmo McConnell... Calma aí, Diago, calma aí, eu vou te explicar. Não. O Mesmo McConnell cita no livro dele o Plantando Igrejas em Lugares Difíceis. Eu achei fenomenal. Ele cita pro cara assim, o cara vem assim, eu quero largar as drogas, quer largar mesmo? Quer. Faria tudo para largar as drogas? Faria tudo. Então me dá o teu celular aqui que eu vou quebrar o teu telefone. Tu não vai ter contato nenhum agora com o traficante. E vários... Então, cara, eu tive contato aqui com um membro que eu fui obrigado a... Eu cheguei pra ele e disse, eu não quero fazer isso. Isso faz uns 2 anos atrás. Eu disse pra ele, tua mulher tá te abandonando, vai sair de casa. E, cara, eu deixei a mulher dele aqui em casa conversando com a minha esposa, porque eu não queria que ela saísse. Era pornografia, embaixo de pornografia. E eu disse pra ele, cara, se tu quer continuar com a tua esposa, o que tu abriria a mão pela tua mulher? Aí ele disse, cara, abri a mão de tudo. Tem certeza? Tudo. Tava eu e mais 2 pastores. Então, abri a mão de tudo, chorando, né? Tava uma noite fria aqui em Porto Alegre, 6 graus. Eu disse, pois bem, larga o teu telefone aqui que eu vou quebrar ele. Peguei meu taco de beisebol e disse, eu vou quebrar teu telefone. Tu não é obrigado. Quer cortar teu braço? Quer entrar no reino dos céus? Eu falo isso e disse, não vou quebrar o telefone de todo mundo, tá? Mas, cara, a pornografia, ela é uma divindade. Ela literalmente, ela exige culto. Então, para cultuar a pornografia, tu sacrifica a tua família, teus filhos. Eu tenho visto também que um dos escalonamentos da pornografia, mandaram para mim os prints de um grupo no Facebook, um grupo aberto de contos eróticos. Mandaram para mim onde um avô pedia contos eróticos de avô e neta. E daí entraram no Facebook dele, ele tava com a netinha na capa dele. Isso tudo é escalonamento da pornografia, cara. Um avô não acorda de manhã pensando assim, eu quero dormir com a minha neta. Isso tudo é fruto dessa insatisfação que a pornografia gera. A pornografia vai gerar uma insatisfação, a carga de dopamina que é liberada no organismo, nós não estamos acostumados com aquilo. Nós somos feitos para ter relação sexual em primeira pessoa. Então, a pornografia nos coloca desenvolve um voyeurismo aonde o homem passa a ter uma tara por ver alguém fazendo sexo, um casal. Isso até vai desencadear em swing, em homens que querem ver suas mulheres sendo penetradas por outros homens. Cara, a pornografia vai destruir o homem fisicamente, espiritualmente, eternamente, enfim, cara. E quanto mais eu falo, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não quero ficar sendo falado sobre o Jack que fala sobre pornografia. Só que eu vejo que cada vez mais isso está
tomando proporções gigantescas. E como pastor, eu tô cuidando de gente, entendeu? Então, eu tenho lidado com casos na igreja que eu pastoreio, que se eu te contar, tu vai dizer, não acredito. E eu fico pensando assim, eu digo para os pastores, cara, isso é na nossa igreja, que eu tô toda hora falando em cima, tem um jeito bruto. Imagina essas igrejas onde não se fala nada. Bom, a conclusão que eu chego é que as nossas igrejas estão lotadas de tarados, de homens que estão vendo as piores coisas, estão pensando os piores pensamentos no que envolve as mulheres da igreja, os próprios homens, a pornografia homossexual e as crianças. Nós estamos literalmente com a pornografia gerando uma geração, a próxima geração, uma geração de pedófilos, de estupradores, enfim, cara, assassinos, porque a pornografia objetifica os relacionamentos. Logo, o homem perde empatia não apenas pelo sexo, o homem perde empatia por qualquer relacionamento. Ele fica, como diz a palavra, ele fica com a consciência calejada, cauterizada. Ele não sente mais o que é a alegria de ver um jogo com um amigo dele, a alegria de jogar um jogo de tabuleiro, a alegria de prazeres pequenos. Por exemplo, essa semana minha filha começou a falar alto, papai. E, cara, a primeira vez, ela falava de vez em quando. Eu tava na casa da minha mãe, levei ela lá domingo depois do culto, e ela veio nas minhas pernas, botou as mãos e disse, papai! Cara, eu comecei a chorar na hora. Só que a pornografia dessensibiliza o homem. Esses homens que estão envolvidos com pornografia, eles estão perdendo o melhor da vida. Que não é só a comunhão com Deus, mas eles estão perdendo as coisas pequenas, os prazeres pequenos, entre aspas, que Deus criou. Tá com os amigos, ver um filme, sorrir, comer um churrasco, aproveitar o teu filho te chamando de papai. Enfim, cara, a pornografia, ela é o Deus desse século, usado pelo diabo, né? Para desfigurar a imagem de Deus no homem. Jack, a gente já tá junto há quase 1 hora. Daqui a pouco o Instagram vai parar essa live, mas continuaria falando aqui a tarde inteira sobre esse assunto. Jack, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que realmente que a live deve acabar em alguns segundos, então quero agradecer. Muito obrigado por dar o seu tempo aqui e ter esse papo maravilhoso com a gente sobre masculinidade e sobre a vida com Deus, né, numa perspectiva melhor. Obrigado, abraço, amigo. Pessoal do Dois Dedos. Abração. Valeu. Você não conhece o Jack Cavalo Branco, siga-no aí no Instagram dele e vai ouvir mais o Pastor Jack. Falou, Jack. Falou, abraço. Um abraço.